Bendita é a pessoa que anda em santidade e amor, que pela fé proclama Deus o Senhor. Que o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja te fazendo companhia neste momento em que você celebra conosco. Amém. Em Romanos, capítulo 6, o verso 13, a segunda parte, nós lemos assim: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. A sós, nós não conseguimos fazer o que é direito. Nós precisamos da ajuda do Senhor. É imprescindível que nós nos rendamos totalmente a Deus, completamente a Deus, para que Ele nos use para a sua honra e glória como bem quiser. Louvemos ao nosso Deus por o seu tremendo amor e seu grande cuidado para conosco e para com toda a criação. Convido você a cantar e bendizer o nome do Senhor. Faça deste hino a sua oração. Vou
O evangelho de hoje é um evangelho conhecido por nós. É a parábola das 10 moças ou das 10 virgens, que fala das 10 moças que estavam com as suas lâmpadas, né? E foram esperar o noivo que ia buscar a noiva para a festa do casamento. Antes de entrarmos um pouco mais a fundo no texto, é importante explicar que era costume nos tempos de Jesus que o casamento acontecesse de uma forma diferente dos casamentos de hoje em dia. Era costume que o casamento passasse por 3 etapas. A primeira era a etapa do compromisso de casamento, onde era feito o contrato entre os pais da noiva e os pais do noivo. O segundo estágio do casamento era o momento do noivado, que era cerca de 1 ano antes de casamento, onde aconteciam as promessas feitas pelos noivos e onde também o noivo regressava e preparava tudo para buscar a sua noiva. E por fim nós temos a terceira parte do casamento, o terceiro estágio do casamento, que era quando o noivo então ia buscar a noiva para a sua casa, e isso acontecia em uma grande festa e um grande cortejo. E normalmente as virgens, as amigas da noiva, elas então acompanhavam este cortejo. A parábola de hoje, de Mateus 25, os capítulos 1 a 13, estão falando desta terceira parte do casamento. Estão falando do momento aguardado para este cortejo da casa da noiva para a casa do noivo, para esta festa que então acontece na casa do noivo, quando ele chega com a sua amada, depois de estar tudo preparado. E o texto, ele diz mais ou menos assim, você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, os versos 1 a 13, que nós vamos ir lendo aos poucos e refletindo sobre os versículos. No versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar com o noivo. No versículo 2, 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Bom, nestes 2 primeiros versículos, nós aprendemos que cada pessoa é responsável pela sua lâmpada. Cada pessoa precisa tomar a sua decisão. Cada uma das moças aqui era responsável pela sua lâmpada, pela sua vida, pela sua luz. As lâmpadas, as lamparinas, era algo muito importante nesse cortejo, porque era o que ia garantir todo o caminho da casa da noiva até a casa do noivo. Então aqui nós aprendemos que também o preparo espiritual é uma questão pessoal. Nós aprendemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós estudamos a palavra, nós louvamos em comunidade, mas também tem o preparo que é individual e que é particular. Jesus então fala aqui destas 10 moças e separa em 2 grupos, as nécias e as prudentes. Jesus está falando de 2 tipos de pessoas. Notem que Jesus não está falando de pessoas boas e pessoas ruins. Jesus está falando de pessoas prudentes e de pessoas nécias. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que procura evitar perigo, é uma pessoa que não se coloca em situação de perigo, ela procura evitar inconveniências, é uma pessoa com cautela, é uma pessoa ponderada, que pensa antes de agir e de falar.
que quando tem um assunto delicado, um assunto difícil para encaminhar, ela é paciente, ela é reflexiva, ela é prudente. Já o que é uma pessoa nécia? A característica de uma pessoa nécia é uma pessoa com pouco conhecimento, capacidade ou sentido, é uma pessoa mais ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa muitas vezes incoerente. A gente diria uma pessoa que leva tudo muito na ponta da faca, uma pessoa que se deixa dominar muito pelas emoções também, né? Então, Jesus aqui não está falando de bondade e de maldade. Jesus está falando de prudência e de ignorância. Jesus está dizendo, olha, existem pessoas prudentes e existem pessoas ignorantes. Porém, tanto as nécias quanto as prudentes receberam a mesma tarefa, receberam a mesma responsabilidade. Qual era a responsabilidade delas? Elas eram responsáveis de iluminar o cortejo da casa da noiva para a casa do noivo. E algo que era estritamente necessário eram as lâmpadas e o azeite para que pudesse haver luz. Lá no versículo 3, Jesus diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As nécias, as insensatas, elas levaram as lâmpadas, elas sabiam qual era a sua responsabilidade na festa de casamento de provavelmente a sua amiga. E o azeite era o ingrediente necessário para garantir que este cortejo fosse bem sucedido. Quem conduzia esse cortejo tinha que ser responsável. A falta de azeite indicava que a pessoa não foi responsável, que ela foi negligente, que ela não fez a sua parte para garantir uma festa bem-sucedida. De nada adianta ter a lamparina, ter a tocha, se ela não serve para iluminar, se ela não vai iluminar o cortejo, se ela não vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Muitas pessoas, elas estão assim, elas possuem as suas tochas, mas elas não possuem o azeite. Então elas estão com tochas que não servem para nada. Elas carregam o nome de cristã, elas parecem pessoas cristãs, elas têm tarefas como filhos e filhas de Deus, mas não iluminam nada nem ninguém, porque o seu azeite já acabou há muito tempo, porque a sua tocha não tem mais luz. As prudentes receberam a mesma responsabilidade. E por serem prudentes e cautelosas, elas não só levaram as tochas, mas elas também levaram azeite a mais em suas vasilhas. Com isso, elas mostram a sua sabedoria, elas mostram o seu preparo, elas mostram que elas pensaram que alguma coisa poderia dar errado, que poderia o noivo demorar mais que o combinado, que poderia acontecer um cortejo maior do que imaginado, então elas estão bem preparadas. Elas asseguram que tudo corra da melhor forma. Elas se preocupam porque elas sabiam que se desse algum contratempo e fosse necessário um tempo a mais no cortejo, era a responsabilidade delas iluminar esse cortejo. O grupo das prudentes leva azeite necessário. O grupo das insensatas e da nécia leva só o que elas acham que precisam. Mas nenhuma delas, nem as insensatas, nem as prudentes, sabiam exatamente quanto tempo elas teriam que esperar. Então, no versículo
5, Jesus nos diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormecem. Aconteceu o imprevisto, o noivo tardou. O noivo, aqui é o noivo que tardou, o noivo que atrasou. Normalmente na nossa cultura é a noiva que atrasa, né? Pois bem, aqui o noivo atrasou. O noivo tardou, não é que atrasou, ele tardou em chegar. E de novo, as prudentes e as insensatas têm a mesma atitude. As duas dormem. Os dois grupos são vencidos pelo cansaço da espera. As pessoas prudentes também se cansam e elas também pegam no sono junto com as nécias, né? Talvez você também já está cansado, cansada de esperar por algo, de esperar pela resolução de um problema, de esperar por uma resposta de oração. Os dois grupos de moças aqui têm a mesma atitude. Se cansam. O sono pega elas e elas adormecem. No versículo 6, Jesus diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. À meia-noite, na hora de dormir, na hora de um sono bom, o cortejo da festa de casamento vai começar. Algo que não era tão comum, começar um cortejo tão tarde. Mas Jesus quer nos ensinar nesta parábola que quando se trata das coisas de Deus, Deus sempre tem surpresas para nós. O inesperado, o surpreendente, é algo que Deus entende muito bem. Não era normal que nos casamentos os cortejos acontecessem à meia-noite, mas Jesus está comparando este cortejo e este casamento com o reino dos céus. E quando se trata de reino dos céus, do reino do nosso Deus, nós temos que estar preparados e preparadas para sermos surpreendidos e surpreendidas. Quem ia esperar que um cortejo nupcial começasse justo neste horário, à meia-noite? Ninguém imaginou isso. Talvez esperassem que começasse logo ao nascer do dia. O noivo não avisou que faria esta surpresa. E o grito do noivo é motivo de alegria para as prudentes. Oba, o cortejo vai começar. Vamos pegar nossas lamparinas, vamos iluminar o caminho do cortejo. Ele veio buscar a noiva. Começou a festa, que alegria! Para aquelas que estavam preparadas, o grito foi motivo de alegria. Mas para as insensatas, para as nécias, o grito foi motivo de desespero. Então no versículo 7 está escrito: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Novamente, todas dormiram, todas estavam dormindo quando o noivo chegou. E isto aqui não parece ser um problema. Todas foram acordadas pelo grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Todas levantam, todas pegam suas lâmpadas, todas têm a mesma atitude. Porém, é na hora que se levantam, na hora que pegam as suas lâmpadas, é que está a grande diferença. As prudentes com alegria, as insensatas com desespero, porque se dão conta que as lâmpadas estão apagando. Assim está escrito no versículo 8. E as nécias disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas se dão conta que ainda tem azeite, mas que não vai ser o suficiente para todo o cortejo. Não vai dar, o azeite não vai dar para chegar até a casa do noivo. Havia pouco azeite e elas pedem então azeite para as prudentes. Muitas pessoas, elas deixam a sua luz se apagar, elas se desanimam porque as coisas demoram a acontecer. Então, eis que as prudentes respondem no versículo 9. As prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Eu confesso para você que esse versículo me incomodou ao estudar esse texto. Porque se elas tinham azeite, se elas levaram azeite, elas podiam ter repartido, né? Elas podiam ter repartido com as outras e garantido que as 10 cumprissem com a sua tarefa. Eu até anotei aqui para mim, nossa, como elas foram egoístas, né? Seriam as moças prudentes egoístas? Por que elas não emprestaram o seu azeite também? O texto também diz, porque elas emprestando poderia faltar para elas e poderia faltar para outras. Elas trouxeram o suficiente para garantir que a sua tarefa fosse cumprida, que era de iluminar o cortejo todo. Elas sabiam da sua responsabilidade e se prepararam de acordo com aquilo que lhes foi confiado. O que nós aprendemos aqui com Jesus? Que nenhuma comunidade, que nenhuma pessoa poderá tomar uma decisão coletiva no que se refere ao individual e no particular. Existem coisas que nós podemos e devemos fazer juntos. Orar, aprender a palavra, crescermos juntos na fé, a comunhão, são tudo elementos de fé comunitária. Mas nós não podemos esquecer também que existe a preparação individual. Tem gente que nós queremos ajudar, que nós queremos o melhor para elas, mas às vezes elas não querem se ajudar. Às vezes elas não querem fazer a sua parte. Nós precisamos aprender a assumir o que é da nossa responsabilidade. Cada pessoa tem uma responsabilidade aqui no mundo. Deus te deu uma missão. Deus deu uma missão para mim. Eu não posso ser responsável pela sua missão. Eu já sou pela minha. E se eu assumir a sua missão, pode ser que eu deixe de fazer a minha. E aí vai acabar o quê? Faltando para mim e para você, porque eu não vou dar conta da minha e também não vou dar conta da sua. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Cada um precisa cuidar da sua lamparina, precisa cuidar da sua tocha. Existem pessoas que não se preparam, que não se preocupam e acham que sempre tem alguém que vai emprestar azeite na hora, que alguém vai sempre dar um jeito. Aqui nós aprendemos que chegará um momento que você terá que arcar com as consequências daquilo que é a sua responsabilidade e não poderá contar com a ajuda de quem se organizou, de quem se preparou, de quem levou a sério a sua missão. As insensatas tentaram resolver o problema, tentaram pegar emprestado, mas não foi possível. As prudentes até dão um conselho: olha, vão e compram, dão um jeito, correm atrás do prejuízo, ainda tem um pouco de azeite aí. E então no versículo 10 nós lemos: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
Elas ainda tentaram resolver o problema, as nécias. Elas ouviram o conselho das prudentes. Embora seria muito difícil conseguir comprar azeite, né, à meia-noite ou no meio do cortejo, onde todo mundo já estava esperando por aquela festa, elas correm, elas dão um jeito. Elas tentam conseguir esse azeite para cumprir com a tarefa que era delas, de iluminar. Porque o cortejo provavelmente ia avançando lentamente e elas teriam uma pequena chance de conseguir. Enquanto que o cortejo ainda acontecia, as insensatas corriam para ver se conseguiriam organizar o que elas não organizaram antes. Agora eu quero falar com você que sempre conta com a ajuda das outras pessoas, que sempre é salvo pelo gongo, que não se organiza, que não cuida das suas coisas, que sempre vem alguém e resolve o que você deveria ter resolvido, que assume as suas responsabilidades, que leva o azeite para a sua lamparina e que você adormece tranquilamente porque sabe que alguém vai resolver para você. Cuidado, preste atenção no que se refere à sua vida espiritual, no que se refere à sua missão dada por Deus, a sua responsabilidade de manter a chama da fé acesa, não poderá pedir para outra pessoa. Você não pode pedir que outra pessoa faça isso por você. Outra pessoa não pode vigiar por você. Outra pessoa não pode crer por você. Você não pode achar que alguém vai confiar por você. Ninguém vai se render a Deus por você. Ninguém vai adorar o Senhor por você. Ninguém pode louvar a Deus por você. Ninguém pode aprender por você. Ninguém pode confessar os seus pecados. Ninguém pode pedir perdão por você. Isso é entre você e Deus. Você pode dormir, você pode, assim como as prudentes, adormecer, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar com a sua vasilha de azeite cheia. Não espere o grito da meia-noite para se preparar. Não espere o cortejo começar para correr atrás do azeite, porque pode não dar tempo e a porta pode se fechar. Assim como está escrito no versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Tudo indica que elas conseguiram o azeite de alguma forma, porque elas conseguiram chegar na casa, mas a porta já estava fechada e o dono disse que não as conhecia. Ninguém vai vigiar e se preparar por você. Isso é com você. E preparo, vigilância fazem parte do verdadeiro discípulo e da verdadeira discípula de Jesus. Vigiar é observar com atenção, é estar atento, é espreitar, é cuidar de maneira atenciosa, como se cuida e se vigia um recém-nascido. Jesus conta esta história para o povo de Israel, como quem diz para eles assim: vocês têm as tochas, mas há muito tempo as tochas de vocês estão sem azeite, não produzem luz, não iluminam nada. Por isso, quando o Filho de Deus chegou, estes que estavam com as tochas apagadas não participaram da festa,
porque não conseguiram reconhecer o Filho de Deus. Que você possa vigiar, possa orar, possa manter a sua tocha bem acesa e bem iluminada, para que a sua missão e a sua responsabilidade seja cumprida. Que o Senhor fale contigo e te ajude a compreender esta verdade. Amém. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças são de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças são de renovar. Sobem como águia para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Senhor, venho por meio desta oração lhe pedir intercessão às nossas vidas. Que o Senhor traga luz aos enlutados, nos fazendo enxergar novos dias. Peço também, Deus, que nos traga uma chuva para molhar as terras e que logo todos nós possamos estar reunidos em Tua presença, em Tua casa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre ti, sobre o teu pensar, sobre o teu falar, sobre o teu agir. Que a prudência divina encontre terra fértil no teu coração e que tu saibas reconhecer a tua missão e abraçá-la de todo o coração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benitos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas
haja